Olá, bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa nesta manhã de terça-feira, dia 2 de janeiro do ano de 2024 do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos, porque esse é o dia que o Senhor fez. Nele nós vamos nos alegrar, porque temos colocado nele a nossa confiança, depositado nele toda a nossa esperança. Amém? Quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso de número 1. Nós vamos dar sequência na leitura, no ponto que nós paramos. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã, porque não só de pão viverá o homem. E esta palavra que nós vamos ler é um maná dos céus. E a tua palavra diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da tua boca. Dá-nos também fé, Senhor, e a fé vem por ouvir e ouvir a tua palavra. Pedimos que o Senhor, por meio do teu Espírito, prepare o nosso coração nessa noite para que nós possamos receber a tua palavra com entendimento, compreensão e frutificar a 30, 60 e 100 por um, como diz a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez é uma alegria estar com você. Lembre-se que o meu WhatsApp está na descrição desse vídeo. Você pode mandar mensagem para mim, nós respondemos a todos. Você que precisa de atendimento, mande mensagem. Amém? Nós estamos à sua disposição. Aqui em Atos capítulo 7, é importante, verifique se você é inscrito no canal. Tem pessoas que têm dito, pastor, eu não tenho sido avisado mais, eu não sei o que aconteceu. Eu sempre digo isso. Vá ver se por acaso você ainda é inscrito no canal, porque algumas inscrições desaparecem do nada. E também verifique se você marcou o sino. Tem um sininho do lado da inscrição. E ali uma das opções é para que você seja avisado cada vez que uma oração, que um culto for ao ar. Então o teu celular vai te avisar. Amém? E o que nós vamos ver aqui agora é a defesa de Estevão. Quem é Estevão, pastor? Nós vimos ontem e anteontem que Estevão, ele era um diácono, cheio do Espírito Santo e usado por Deus. Através dele, o Espírito operava prodígios, sinais, maravilhas. Então, as pessoas ficavam admiradas com o poder de Deus que se manifestava através dele. E chegou um ponto, então, que os principais sacerdotes, o Sinédrio, se reuniram e trouxeram Estevão a este julgamento, né, a esse tribunal, porque o Sinédrio ele era um tribunal, tribunal supremo dos judeus. E aqui o que nós vamos ver agora é a defesa de Estevão, a defesa que ele faz perante este tribunal, esse Sinédrio. Como é um texto que longo, que começa desde Abraão e vai até o momento em que Jesus é morto e crucificado pela narrativa de Estevão, eu quero convidar você a ler depois esse texto, do 1 ao 51. Nós agora vamos fazer um resumo desta defesa de Estevão, e então vamos ler lá a parte final desse capítulo. E essa parte final nós vamos ler. Mas é interessante porque ela faz um resumo de fato de toda a história, desde Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, e ele peregrina pela terra da promessa. De Abraão, Abraão tem então, mesmo Sara sendo estéril, tem Isaac, depois Isaac também, com sua esposa estéril, tem Jacó, e Jacó, dele descendem, ele tem 12 filhos, que são os 12 patriarcas, que desses 12 patriarcas descendem as 12 tribos de Israel, e uma delas é aquela que nós conhecemos mais, que é Judá, por isso que foi a tribo que permaneceu, mas nós temos outras tribos, por exemplo, como a tribo de Efraim, que era um dos filhos de Jacó também, mas desses 12 filhos de Jacó, havia um filho que era José e que os irmãos tinham inveja dele. Então os irmãos, por causa de inveja, venderam Jacó, ou melhor, José, e ele foi parar no Egito. Só que Deus era com José. Era propósito de Deus tudo aquilo que estava acontecendo. E lá no Egito aconteceu uma série de situações onde José chega a governador do Egito, instituído pelo próprio faraó. Então ele é colocado como governador. E em volta do Egito, ou no próprio Egito e em toda a terra, vem uma fome. Uma fome que o faraó havia sonhado e José havia interpretado o sonho do faraó. Então, José foi colocado também nessa função de governador pela sua sabedoria
pela revelação que ele tinha, e ele preparou o Egito para enfrentar aquele período de fome, a ponto que toda a sua família e seus irmãos tiveram que ir até o Egito comprar alimento, porque a fome era muito grande, não havia alimentos, eles foram para lá, até que em determinado momento José se revelou aos irmãos e perdoou os irmãos, enfim, vieram todos para o Egito. 75 almas, você pode ler depois o texto ali, diz a palavra. E chegando o tempo do cumprimento da promessa, a promessa que Deus havia feito a Abraão, o povo começou a crescer e se multiplicar muito. Então surge um outro faraó, um outro rei que não conhecia José, que não sabia o que José tinha feito. E esse rei, vendo que o povo de Israel era um povo, ou ali aquele povo, era um povo agora muito forte, que havia se multiplicado, crescido muito, eles ficaram com medo desse povo e também escravizaram esse povo. Então, chegou o momento em que, como a promessa de Deus estava para se cumprir, nasce Moisés. Então, aí vem o nascimento de Moisés, lá no Egito, e ele foi criado pela filha, como filho da filha de Faraó. Então, a partir desse momento, a história de Moisés, onde Moisés, então, ele passa 40 anos no Egito. Em determinado momento, ele precisa fugir do Egito, porque ele havia matado um egípcio tentando defender os seus irmãos. E quando ele foge para o Egito, ele fica 40 anos, mais 40 anos no deserto, até que o Senhor aparece para ele numa sarça ardente. Moisés, anteriormente, ele havia sido rejeitado pelo povo de Israel. Ele havia sido rejeitado, eles não aceitaram ele como libertador. Mas quando o Senhor apareceu na sarça ardente e trouxe esta missão para Moisés, trouxe essa incumbência para Moisés, Moisés, que havia sido rejeitado anteriormente, agora Deus o enviou como libertador. E todos aqueles que o rejeitaram tiveram que vir nele agora o libertador. Então, Estevão, na sua defesa, ele já começa a fazer uma associação entre a rejeição de Jesus pelos judeus, da mesma forma que Moisés foi rejeitado pelo seu povo naquele momento. Mas depois Deus o envia como libertador de fato. Estevão também, ele assinala pontos dessa saída de Israel, porque como libertador, Moisés tira o povo de Israel do Egito, né? Eles são libertos, você conhece as 10 pragas do Egito, aonde por meio de Moisés o Senhor trouxe pragas ao Egito, até que chega um momento em que o faraó ordena que todo Israel fuja. E aí nós temos aquela passagem, por exemplo, do Mar Vermelho, onde o Senhor abre o mar, onde o Senhor transforma as águas amargas em doces, onde o Senhor traz o maná dos céus, as codornizes, toda a história que acontece ali. Mas no deserto, o povo se mostrou muito rebelde, a ponto de fazer, por exemplo, mesmo vendo tudo isso, um bezerro de ouro. E é sobre isso que Estevão estava argumentando perante o Sinédrio. Então, no versículo de número 51, e agora sim eu peço que você olhe lá no versículo 51, é um capítulo longo, por isso que nós fizemos esse resumo hoje, né, para não ter que ler todo ele, mas é interessante depois você, quando você puder ler, porque eu fiz aqui um resumo do resumo. Então, o versículo 51, Estevão fala assim ao Sinédrio: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração. O que é homem de dura cerviz? Que não se humilha, que não se dobra. Incircuncisos de coração significa que eles no coração, o coração deles não tinha aliança com Deus. Com Deus, não existia uma aliança com Deus no coração deles. Tudo era aparência. Tudo era só aparência, mas de fato eles não tinham uma aliança com Deus. E de ouvidos, então ele diz, olha, incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós os fazeis. Então aqui você começa a entender por que Estevão contou toda aquela história, desde Abraão, mostrando como o povo sempre resistiu ao Espírito Santo. Assim como os pais deles, né, os antepassados, claro, não só os pais da primeira geração, mas todos os antepassados resistiram a Deus, eles também estavam resistindo a Deus. E ele ainda diz: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Quem é o justo? Jesus. Então eles mataram os profetas, do qual vós agora vos tornastes
traidores e assassinos. Veja, ele está dizendo, ó, vocês traíram, vocês assassinaram Jesus, né? Crucificando no madeiro. Até os sumos sacerdotes, eles disseram assim, você quer nos culpar, vocês querem nos culpar como que se nós tivéssemos responsabilidade, e eu falei sobre isso anteriormente, né? Anteriormente, nós vimos que perante Pilatos, eles disseram, nós somos responsáveis e que cai o sangue desse homem sobre nós e os nossos filhos. E agora eles parece que a memória deles é uma memória curta, esqueceram, né? Versículo 53. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos, não aguardastes. Então ele está dizendo, vocês não estão seguindo a palavra. Ouvindo eles isto, ou seja, aquele sinédrio, aquele tribunal, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Então eles ficaram com muita raiva, com muito ódio de Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu. Olha que coisa tremenda a visão de Estevão. E viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse, olha o que ele disse, que deixou eles com mais raiva ainda. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ou seja, ele está dizendo que ele está vendo o céu aberto e ele está vendo Jesus Cristo de pé à destra de Deus. Sabe o que algumas pessoas argumentam aqui de tremendo? Estevão era um homem tão, vou usar esse termo, tão de Deus, tão crente, que Jesus estava de pé para o aguardar agora. Você vai ver que Estevão vai ser agora apedrejado e morto. Diz que Jesus ele não estava sentado à destra do Pai, ele estava de pé à destra do Pai. Olha que visão extraordinária, que detalhe interessante esse. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Ou seja, sabe como criança? Taparam os ouvidos e começaram em alta voz a gritar para não ouvir mais o que Estevão estava dizendo. E se arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo aqui é o nosso conhecido Paulo, escritor de mais das metades das epístolas que nós temos no Novo Testamento, que depois ele se converte. E apedrejaram Estevão, que invocava ao Senhor e dizia, Senhor, recebe o meu espírito. Amém? Em nome de Jesus. Recebe o meu espírito, sendo apedrejado. E então, ajoelhando-se, sendo apedrejado, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Que tremendo, amados. Que coração de crente de verdade. Amém? Que ama o próximo. Que ama as almas. Que clama mesmo por aqueles que estavam ali apedrejando, o apedrejando. Amém? Nós precisamos, esse capítulo 7 é um capítulo interessante, como eu falei para você, o resumo, ler tudo aquilo ali, e esse final, mas nós aprendermos com Estevão. Estevão mostra para nós, e vou dizer uma coisa para você, o livro de Atos, ele vem confrontar muita coisa que se ensina por aí. Muita visão distorcida, muita visão errada do que é ser cristão. Muita coisa errada. Comece a observar. Um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, é apedrejado por causa de Jesus Cristo. O que Jesus disse? Se me perseguiram, perseguirão a vós também. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, se você prestar atenção nessa nossa leitura e muito mais coisa que nós vamos ver a seguir, nós falamos, por exemplo, sobre Ananias e Safira, desculpe aqui o tempo, né? Tá adiantado já. Ele confronta muita coisa que nós vemos nos dias de hoje, muitas coisas distorcidas no meio cristão ou no meio do que se diz cristão. Amém? Em nome de Jesus, muita visão errada, muito ensino distorcido, muita gente esperando algumas coisas que o Senhor não vai fazer. Amém? Muita campanha. Ai, meu Deus, muita campanha que não vai chegar a lugar nenhum. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos.
Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Te agradecer por esse dia, te agradecer por esta manhã que está começando. Queremos mais uma vez apresentar ao Senhor este ano que está começando. Queremos entregar nas tuas mãos, pedir a tua bênção, a tua graça, pedir o teu favor. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, como nós temos perdoado a todos aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus. Nós queremos nos apresentar ao Senhor e apresentar as nossas famílias. Porque, Senhor, nós queremos andar na tua palavra. Nós queremos ser cristãos verdadeiros. Nós não queremos ser cristãos na aparência, cristãos nominais. Nós não queremos ter uma cerviz dura, um coração incircunciso, em nome de Jesus. Mas nós queremos viver e andar na tua palavra. Em nome de Jesus, o Senhor está te chamando a andar na palavra dele. A verdadeiramente experimentar a palavra do Senhor. O mover e o poder do Espírito Santo na tua vida. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. O Senhor está dizendo, eu sou contigo, não temas. Anda na minha presença, anda nos meus caminhos, anda na minha palavra. Senhor, vai abençoando cada um que está aqui, cada família aqui representada. Vai abençoando, Senhor, viúva, os solteiros, solteiras, solitários, solitárias, em nome de Jesus. Vai nos dando compreensão e entendimento da tua palavra. Nos abençoa nesse dia, Senhor. Abençoa as nossas famílias. Derrama sobre todos nós, Senhor. Nós te pedimos paz, saúde, proteção, em nome de Jesus. Vai tirando todo o peso, todo o fardo, toda a tristeza e vai colocando, Senhor, a tua paz que excede todo o entendimento. O teu fardo que é leve, o teu jugo que é suave. Em nome de Jesus, Senhor, corta aqueles jugos que não são teus. Livra-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Aqueles que estão presos em jugos, vai cortando, Senhor, vai libertando. Em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer por esse dia e te damos toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. A verdade é que o livro de Atos, ele vai não só você, a todos nós, ele vai nos confrontar. E talvez em algumas pessoas, inclusive, chocar o que a palavra de Deus diz. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Até hoje, às 7 horas da manhã, nós temos o devocional da pastora Ana. Depois nós temos às 22 horas a nossa oração da noite. Amém? Um grande abraço para você, Deus te abençoe. Um forte abraço mesmo, de coração. Não esqueça, por gentileza, de dar like, de compartilhar e de colocar os teus pedidos de oração nos comentários. Nós lemos e oramos por todos eles, em nome de Jesus. Amém? Você não está sozinho nesse clamor, nessa súplica, em nome de Jesus. Um forte abraço para vocês.